PEC dos combustíveis. É claro que essa PEC é criada em função das eleições. É para tentar melhorar a imagem do presidente Bolsonaro. Toda a culpa do aumento dos combustíveis cai sobre a candidatura Bolsonaro e ele está tentando resolver o problema. Claro que não precisava fazer um deputado da base governista apresentar a PEC para tentar driblar Paulo Guedes, porque o ministro insistia em que você podia só abater impostos sobre o óleo diesel e não sobre esse enorme contingente que representa muito dinheiro. Fala-se em 54 bilhões de reais. O plano apresentado pelos governadores de estabilização também é um plano demagógico e populista. E nos dois casos, aparentemente a gasolina desce, mas priva o Estado de um dinheiro, fala-se em 54 bilhões, eu não sei quanto é exatamente no plano dos governadores, mas que em algum momento o Estado vai precisar desse dinheiro, os governos vão precisar desse dinheiro, vão fazer empréstimos a juros cada vez mais altos e quem vai pagar, por outro lado, pela porta dos fundos é você, sou eu, só que a gente não percebe tanto. E tem uma esperteza nisso que a proposta, a PEC, também prevê para o próximo governo essa redução. 2022 e 2023. Então, isso é para angariar o apoio de oposições que acham que podem vencer o pleito e ter essa dificuldade no primeiro ano de gestão. Isso tudo é demagogia e populismo no ano eleitoral. Moro e o Podemos. Eu nem sei se as federações vão sobreviver, porque agora elas estão sob a lupa do Supremo Tribunal Federal. Mas se elas sobreviverem, há uma dificuldade enorme para Sérgio Moro para compor com outros partidos. Para conseguir alguma coisa, Sérgio Moro tem que saltar sobre um círculo de aço que o cerca. O que é esse círculo de aço? Os políticos, os empresários, o pessoal do setor público que ele condenou e que ele conhece muito bem. Esse pessoal não gostaria de ter Moro na presidência da República e, se possível, não gostaria de tê-lo como candidato. Então fazem de tudo para enfraquecê-lo. Federações também, se existirem, vão ser muito difíceis de serem formadas. Agora, se ele conseguir uma federação, se ele conseguir uma união com um bom partido, ele vai ter mais tempo de televisão, etc, etc. Agora, eu não creio que isso vá acontecer, embora, uma frase que eu uso, pode acontecer tudo, inclusive nada. Vazamento de dados. Há toda uma discussão jurídica em torno dessa questão do vazamento de dados. Se o presidente é servidor público ou não é, uns dizem que ele é e que ele é o primeiro servidor público, outras pessoas dizem que ele é presidente, não é servidor. Agora, as consequências de tudo isso estão muito, muito distantes. Para processar o presidente da República por fatos ocorridos durante a sua gestão, por crimes comuns, não. Por crimes comuns não precisa de autorização. Mas é necessária a autorização do Congresso. E isso, ele tem maioria agora, é muito difícil, eu diria quase impossível. Então, eu tenho a impressão que essa é mais uma daquelas coisas brasileiras que vai sendo empurrada com a barriga
e daqui a 10, 15 anos a gente acorda com o tribunal julgando um fato muito, muito antigo e que já saiu da memória da população. Federação entre PSDB e MDB. É muito difícil no Brasil que alguém abra mão de uma candidatura. Claro que o João Dória, que é governador de São Paulo, se imagina o candidato dessa federação. E a dona Tebet vem subindo no conceito popular vertiginosamente. Ela teve uma atuação muito boa na CPI da Covid, mas isso, por enquanto, não se reflete nas pesquisas. Na hora que essa senhora começar a falar no horário de rádio e televisão e na internet, é importante. Agora, a federação em si, que está sob exame do Supremo Tribunal Federal, é um problema grave para os partidos, porque é de cima a baixo que ela tem que se formar, esse já é um problema, e causa questões regionais complicadas, e é um casamento para 4 anos. Quem vai mandar no partido? Quem vai mandar na federação? Isso é tudo muito confuso. Por isso, eu me permito duvidar que essas federações e essa federação dê certo. Me permito duvidar. Embora eu ache que seja um instrumento muito bom, é uma evolução política, torço para que dê certo, mas neste momento não vejo condições. Mas em política tudo pode acontecer, inclusive nada. PGR denuncia ministro da Educação. A visão que o ministro colocou é uma barbaridade. Não tem nenhum fundamento na psicologia, não tem nenhum fundamento científico. O ministro tem uma visão absolutamente distorcida do que é homossexualidade. O ministro é um pastor protestante, ele tem o seu pensamento baseado em algumas interpretações da Bíblia que não se coadunam com uma visão científica do problema. A homossexualidade é vista, na maioria dos casos, pelos textos bíblicos, como um gigantesco, enorme pecado. Então, são 2 linhas paralelas de visão, uma visão cristã e uma visão científica, e que colidem, apesar de serem paralelas, porque elas jamais caminham juntas. Então, realmente é lamentável que um ministro da educação de um país, um ministro a quem cabe orientar todo o sistema educacional do país, pense dessa maneira tão tacanha, tão estúpida, né? Tão fora de eixo como fez o nosso ministro da Educação. Lamentável. Isso é uma vergonha. Aumento da taxa Selic. Data vênia os economistas, há 2 maneiras clássicas, visíveis, de combater a inflação. Uma delas é aumentar a taxa de juros. A outra é reduzir as despesas dos governos. E as despesas agora desembestaram por causa do período eleitoral, já tinham avançado por causa da pandemia, então é quase impossível você imaginar uma contenção, uma redução do Estado nesse período. Então o Banco Central lança a mão do que pode, que é o aumento dos juros para segurar a economia. Isso é lamentável porque caem os empregos, aí o dinheiro gira menos,
a produção cai, mas é a única tentativa de acabar com o mal pior, uma tentativa isolada, não sei se vai ter êxito, torço para que tenha, porque eu também sou uma vítima da inflação, todos nós, porque a inflação é o perigo maior, a inflação é o mal maior. Quem viveu a inflação lá no passado, no governo Sarney, lembra da gravidade e do que representou para a população em termos de perda de salário, perda de dinheiro, enfim, o que de cruel tem a inflação, que é o câncer da economia. Então, infelizmente, o remédio é amargo, mas é o único nesse instante que o Banco Central tem para enfrentar esse monstro que é a inflação brasileira.